Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel, né? É muito maravilhoso estarmos aqui com vocês nesse culto de primícias. Eu até estava pensando, meu Deus, culto de primícia é tanta coisa que Deus fala conosco. E também pode ser a primícia do nosso salário, vamos dizer assim, porque segundo os estudos, parece que os primeiros 4 meses a gente só paga de imposto, né? A gente só começa a ganhar realmente depois do 5º mês, a partir do 5º mês, depois do 5º mês, né? O governo come quase 4 meses de salário do brasileiro em impostos, é brincadeira, né? Entendendo? É quase que, na verdade, ele é que fica com a primícia, né? Ah, Deus, tem misericórdia. Mas fala comigo assim, igreja abençoada, somos a primícia de Cristo. Também, se você está escrevendo, coloca assim, somos primícias de Cristo, amém? E abre a sua Bíblia comigo lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, para a gente entender um pouquinho o que é primícia, o que é que Deus tem para falar ao nosso coração. Nessa noite, eu quero cumprimentar aqui, eu não sei se foi apresentado, mas é Elaine Martins Pinheiro? Não, Elaine Cristina Pinheiro Honorato. Não tem Honorato? Não tem? Dos Santos, que ele é Honorato dos Santos. Ah, tá. Então, Elaine, por que você ficasse de pé? Porque alguns irmãos não conhecem você, né? A Elaine é irmã do Alex, esse filho abençoado que cantou aqui agora. E a Elaine congregou muitos anos aqui nessa igreja, né? Foi líder de jovem e tem uma grande história, ela, o esposo, né? A família aqui, né? Tenho certeza, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida da Elaine, amém? Deus abençoe. Já fui lá na igreja onde ela congrega, lá em Santarém, já fui lá na Pastor Jean, um camarada fantástico, e eu tenho certeza que a Elaine, eu quero falar um negócio sério para vocês, eu acho que a pior coisa quando a gente vai na igreja da gente, Elaine, que aqui é a sua igreja, querendo ou não, e quando a gente se sente fora, e eu não acho que é isso que você sente, eu acho que toda vez que você sente aqui, você vem para cá, você se sente que você está na sua igreja, entendendo? É gostoso, mas de repente você já teve essa experiência, de você voltar onde você congregou, e você chega e fala, puxa vida, não é mais a mesma coisa, acabou, né? Não tem mais nem prazer de ir lá, era bom naquela época, né? Eu tenho certeza que a Elaine tem esse sentimento, que toda vez que ela vem aqui, ela se sente parte dessa igreja também. Depois eu quero compartilhar contigo aquela reunião, lembra que foi que vocês vieram para a reunião, que era de membros, lembra, na sexta-feira ou quinta-feira, não me lembro agora, que foi também sobre fidelidade, né? E a gente fez uma alvo aqui, né? Depois eu compartilhar contigo. O que Deus fez, o que Deus pode fazer, amém? Você está comigo aí em Provérbios 3, 9 e 10, amém, igreja? Então vamos ler juntos, eu vou ler na minha Bíblia, você vai ler na sua, vamos lá, 1, 2, 3 e... Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, amém? Essa palavra aqui, alguém vai falar assim, pastor, então... está liberado a gente tomar vinho à vontade agora, né? Está liberado tomar vinho, que a Bíblia está falando aqui que pode tomar vinho, os lagares, né? Os depósitos de vinho vão se encher. Para a cultura da época, né? O vinho era uma bebida que não era só bebida para se alegrar, mas era remédio, né? Era comércio, era moeda de troca muitas vezes. Não é hoje a nossa realidade, aí a gente pega aquele outro texto para a gente, tá, gente? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Exatamente, então não precisa se embriagar com vinho, né? Onde há contenda, a Bíblia fala que onde há vinho há contenda, mas a gente tem que se encher do Espírito Santo. E nós falamos sobre primícia, então por isso que eu falei, gente, para ter primícia, eu queria, quando eu vi aquela foto ali com maçã, um negócio, eu falei, rapaz, eu quero maçã na frente, quero trigo aqui na frente, né? Entendeu? E a primícia que a Bíblia falava nessa parte também, é todo tipo de bênção que a nação de Israel recebia e depois devolvia ao Senhor, mas primiciava ao Senhor, porque se você pegar lá no dicionário Aurélio,
Primícia significa o seguinte: o que significa primícia? Primeiro, primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, né? Primeiros gozos, primeiros começos, prelúdios. Então a definição bíblica não é diferente dessa parte também da definição do dicionário Aurélio, porque primícia é isso, é quando você oferece, quando você oferta, quando você dedica a Deus algo muito mais especial. Aí de repente você poderia pensar, e é um propósito que eu tenho colocado aqui junto conosco, junto com os irmãos, na questão da primícia, da fidelidade, da prosperidade, do suprir das necessidades da igreja, dos ministérios, dos projetos. Com certeza, isso, Deus é quem faz isso é um grande mistério de Deus para a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala em primícia, eu tenho certeza que vários de vocês aqui nunca ouviram falar isso. Alguém até perguntou: pastor, mas primícia não é dízimo? Não, irmãos, a primícia não é dízimo, o dízimo é 10%. A primícia funciona como se fosse uma oferta maior, algo de gratidão, algo que você dá ao Senhor. Sabe por que se não fosse assim? Por exemplo, quando aconteceu lá em Gênesis, abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4 e o versículo 2 e 3, Gênesis 4, 2 e 3, tem a primeira fase onde se traz o assunto de primiciar, do propósito de Deus, mas que a primícia como é colocada em primeiro lugar. Então nós temos que mostrar na Bíblia para você o primeiro propósito com Deus, que Deus falou sobre a questão de primícia, mas Ele mostrou qual é a diferença daquele que entrega o que é de primeiro para Deus e o que deixa para depois, né? Olha lá, Gênesis 4, 1, amém? Estão comigo aí, amém? Então é o seguinte: e aconteceu que Adão e Eva, Adão conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e teve Caim. E quando ela teve Caim, ela falou assim: alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão, né? Abel. Então Caim era mais velho e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu que a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura atentou ao Senhor para Abel e a sua oferta, amém? Então olha para mim um pouquinho aqui, o que aconteceu? Na verdade, Caim, vamos dizer, ele trouxe do que sobrou, ele não pegou o que era primeiro, o que sobrou, a cabo de dias, um bom tempo, que ele foi e ofereceu a Deus. E Caim fez o seguinte: ele pegou do que era melhor, ele pegou a primícia do seu rebanho e levou e ofereceu a Deus. E aí Deus se agradou mais da oferta de Abel. Algumas pessoas falam: não, Deus se agradou porque Deus não é vegetariano, né? Deus gosta de uma carninha assada, né? De um carneirinho assado é melhor, ou então simboliza o cordeiro de Cristo. Não, né? Na verdade, ali estava onde é que estava o coração, e isso que Deus mostrou para ele. Então ele ficou indignado, ele ficou irado com o irmão dele e começou a pensar em matar o irmão dele. Aí Deus olhou para ele e falou assim: por que seu semblante descaiu? Por que você está triste? Se você fizer o que é certo, você vai ser abençoado. Olha Deus falando: se você fizer o que é certo, irmãos, era só fazer o que era certo. Se você fizer o que é certo, você vai ser abençoado. Só que ele falou o seguinte: agora cuidado, que o seu desejo será contra ti, e cumpre a você dominar ele. Olha que interessante. Ele poderia falar assim: olha, eu vou tirar, Deus poderia falar assim: não, eu vou tirar esse ódio de você, Caim, eu vou tirar essa mágoa de você. Ele falou: não, o seu desejo será contra ti, e cumpre a você dominá-lo. Gente, o que Deus estava falando para ele? Oferece o seu coração para mim. Se você fizer o que é certo, você vai ser abençoado. Então, na verdade, o que ele fez? Ele fez o contrário. Então, muitas vezes a gente fica assim: ah, Senhor, eu queria tanto ser fiel, me ajude a ser fiel, Senhor. Irmãos, Deus não vai te ajudar a ser fiel, você que tem que ser fiel. Deus não vai te ajudar a ser fiel, né? Ah, pastor, eu quero ser tanto fiel nos dízimos, nas ofertas, mas eu não consigo. Eu quero que Deus não vai te ajudar, porque quem tem que fazer isso é você. Quem tem que fazer isso é você, é uma atitude que você tem que fazer. Por isso Deus falou para Caim: olha, o seu desejo será contra ti, e cumpre a você dominar ele. Quem tem que dominar ele é você, né? Primiciar a Deus, nós vamos trabalhar isso. Pastor, como eu gostaria que Deus me ajudasse para me levantar de madrugada para orar na igreja. Irmão, Deus não vai te ajudar, você que tem que levantar. É você que tem que levantar.
Existem coisas que Deus pede para nós, e muitas vezes até não é um pedido, mas é uma ordenança, que é o mínimo. Por exemplo, que quando Ele criou Adão e Eva, colocou lá no jardim, e Ele falou assim: olha, eu quero que vocês podem comer à vontade o que tiver aí, só dessa árvore aqui que não pode. Só falou de uma, gente. Deus deu todas as opções para aquele casal que cuidava do jardim, falou: eu só não quero que vocês comem dessa árvore, porque certamente morrereis. Deus nunca nos foi pesado. A Bíblia fala até na tentação e na provação, Ele nunca vai permitir que a gente é tentado ou provado segundo a nossa força, para a gente não falar assim: eu estou dessa forma porque foi mais forte que eu. Não, Deus jamais vai permitir que nós somos tentados além da nossa força. Então, isso entra sim em primícia, sim, porque quando entra em primícia, entra em provisão daquilo que Deus nos dá. E aí o pessoal já entra assim: pastor, mas é oferta, é dízimo, é oferta. Não, vamos pensar o seguinte: Deus não precisa da minha oferta, Deus não precisa nem da minha oferta, Deus não precisa da sua oferta. Só que é o seguinte: Deus instituiu a oferta pelo fato não de precisar dela, mas provar aonde está o nosso coração e aonde realmente está o nosso apego, irmãos. Vamos falar a verdade, gente. Aqui, bolso. Se tem uma coisa que dói, é no nosso bolso. Por que as multas são altas no trânsito? Por que muitas vezes tem que multar o camarada? Porque se não pegar no bolso, o pessoal não obedece. Se abolir hoje todas as multas de trânsito, você vai ver a desgraceira que vai ser aí na cidade. O pessoal está obedecendo, infelizmente, isso é horrível isso. Isso é uma falha de caráter, isso é uma doença chamada pecado na nação, que gera um câncer na nação. Infelizmente, as pessoas só obedecem porque tem a punição. Existem nações no mundo, não, que as pessoas obedecem porque sabem que é o melhor. Eles estacionam no lugar certo, eles param no sinal vermelho, eles obedecem um pedestre. Aqui não. Teve que tirar do bolso para a pessoa tentar obedecer o trânsito, tem que tirar do bolso. Então, como o ser humano é apegado a ter coisas, Deus trata isso com a gente, falou assim: olha, Ele não quer saber do seu dinheiro, Ele quer saber se você tem apego a Ele ou não, e se você está sendo fiel a Ele ou não. Então não é nem na questão da fidelidade do dinheiro em si, mas do seu coração. O problema de Caim não era somente a oferta, o problema de Caim era o coração dele. Aonde estava o coração dele? Amém? Então, com a lei das primícias também, gente, não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos, mas nós é que precisamos dele em primeiro lugar nas nossas vidas. E o grande problema é que a gente deixa sempre Deus em último lugar na nossa vida. Tudo o que é bom a gente deixa em último lugar, o que vai nos trazer salvação e edificação. Sabe por que a gente não lê a Bíblia todo dia? Porque a gente deixa em último lugar para ler a Bíblia. Se você levantar cedo e pegar a Bíblia para ler, você vai conseguir ler a Bíblia todo dia. Se você levantar cedo e ter um tempo de oração com qualidade, se você deixa para depois, você não consegue. E a gente já trabalhou tanto nessa questão de dias e que a gente fica até complicado, porque é involuntário o nosso pensamento. Vamos pensar aqui: final de semana chegou, aí a gente falou: gente, amanhã, a gente pensa sempre o quê? Que segunda-feira que é o primeiro dia da semana. A gente pode até falar que é o domingo, mas inconscientemente a gente pensa que o primeiro dia da semana é segunda-feira. Por quê? Porque é o dia que nós temos que trabalhar. Entendeu? Essa é a verdade. Aí a gente fica assim: segunda-feira semana começa amanhã, a gente começa a trabalhar. Nunca a gente fala assim: semana começa amanhã, que é domingo. Não, começa amanhã, segunda. Porque para a gente o domingo é o último dia da semana. E quando eu era criança eu pensava assim, a maioria das crianças pensam assim também. Porque segunda é o dia de trabalhar. Tanto que segunda já está falando que é segunda, que já é o segundo dia. Mas esse é o grande desafio que nós temos. Quando a gente coloca no coração que a primícia é primiciar os frutos, né? Vamos pensar aqui, muitas vezes, eu conheço vários testemunhos maravilhosos. A pessoa primiciou: pastor, eu fiz um propósito com Deus que aquele emprego que eu ganhei, o meu primeiro salário, eu vou primiciar o Senhor. Né? Eu já tive tanta experiência de irmãos assim: pastor, esse é o primeiro mamão lá que deu na minha casa, vou primiciar o Senhor, vou entregar lá na igreja, entregar para o sacerdote, para o pastor. Né? Minha primeira laranja, meu primeiro abacaxi, né? Aliás, abacaxi é o que não falta na igreja, tá, irmãos? Direto os irmãos vão trazendo abacaxi para te resolver aí. Mas o mais importante
o nosso coração tem que colocar Deus em primeiro lugar. E é isso que Deus está de olho em nós. Então, quando ele fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Era uma promessa financeira que Deus estava derramando sobre o povo? Sim. E ele fala sobre isso: se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Existe tanta base bíblica, irmãos, que nos convence a sermos fiéis, e que nos incentiva a ser fiel do próprio Deus e do próprio Cristo. Não é do fulano ou do beltrano somente, mas do próprio Deus e do próprio Cristo, nos incentivando que vale a pena ser fiel. O que nós não podemos é nos gloriar pela fidelidade, como aconteceu quinta aqui, né, o Wildes falando, entre o publicano e o fariseu. Nós não podemos ser fariseu, nós temos que ser publicanos no conceito da humildade, mas entender que primiciar o Senhor era o grande desafio. E essa primícia aconteceu desde o começo de Gênesis. No Êxodo, lembra que aconteceu aquela morte dos primogênitos? O primogênito era sempre o primeiro, né? O primeiro filho, né? O mais velho, né? E o que aconteceu lá no Egito? Todo o primogênito da casa de Israel morreu, todo o primogênito do Egito morreu, filho de egípcio morreu. Mas não foi só o primogênito, foi o homem primogênito da casa e também o animal. Deus prioriza tanto a primícia e a primogenitura, que morreu naquele dia, você pode olhar na Bíblia que morreu não só cada família, morreu também os animais. E Deus sempre requereu isso, né? Ele requereu isso. Tem uma parte lá em Êxodo 13, 11 e 13, abre sua Bíblia comigo aqui, Êxodo 13, 11 e 13, e fala claramente, eu achei interessante, falei, meu Deus, eu já tinha visto também o pastor Luciano Subirá falar sobre isso. Êxodo 13, tá? Capítulo 13, e do versículo 11 ao 13, olha o que diz lá, gente. Todo mundo achou, amém? E diz o seguinte: também acontecerá que quando o Senhor te houver colocado na terra de Canaã, como jurou a ti e a teus pais, e quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres os machos, serão do Senhor. Então ele está falando o quê? Tudo que nascer, seja homem ou seja animal, você vai separar para o Senhor. Aí versículo 13 fala assim, ó: porém tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro, e se não os resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os seus filhos resgatará. Então está dizendo o seguinte, ó, se nascer um primogênito que não tem utilidade, como filho da jumenta, se não tem como pagar, corta a cabeça, mata. Mas eu só quero algo que é consagrado a mim. Era isso que Deus estava falando. Irmãos, fale o que quiser, como é que uma nação igual a nação judaica consegue ficar mais 1500 anos, um povo sem nação, mas manter a cultura, manter o dialeto, a língua, manter o DNA e todo o processo histórico que a gente sabe dos judeus, e há 60 anos, mais de 60 anos que os judeus voltam para a terra de Jerusalém, a terra deles lá é menor que, acho que é do tamanho metade, do tamanho de Sergipe, parece, do tamanho de Pernambuco, parece o estado do Pernambuco, o país inteiro, e é uma das 10 potências mundiais, com apenas 16 milhões de habitantes. Como é que se explica um negócio desse? Né? Um povo que é fiel desde o começo, né? Ah, mas em Jerusalém tem, irmão, Jerusalém tem muita coisa ruim também, né? Tem, como em todo lugar tem. Mas o referencial desse povo, o DNA desse povo, entende o propósito de Deus na vida deles, e aqueles que primiciaram, Deus traz sobre eles fidelidades. Amém, gente? Então, quando se fala em primícia no Velho Testamento, se faz em tudo que a gente tinha, colocar Deus em primeiro lugar, e principalmente primiciar aquilo que nos dava mais, que nos é de valor. Então, quanto mais filhos tinham na casa, né? Vamos pensar aqui agora, sério, naquela época, gente, uma família, o normal de uma família, vamos pensar aqui, o normal de uma família era 15 filhos, 10 filhos, né? Esse era o normal da família na época.
Tanto porque também os homens podiam ter 3, 4 mulheres. E ele primiciava a Deus apenas um. É aquilo que eu falei no começo, gente, Deus nunca quis muito de nós. Deus nunca quis muito. Agora Ele não aceita a gente não devolver para Ele aquilo que também não é nosso. Essa é a verdade. Ele nunca quis muito de nós, mas Ele também não aceita que nós não retemos aquilo que não é nosso e não os devolvemos a Ele. Assim como os filhos, lembra o primogênito, assim como o gado, né? Pegou lá o gado primogênito daquela ovelha, né? O filho primogênito daquela ovelha sacrifica a Deus. Quantos mais aquela ovelha vai gerar de ovelhas? Entenderam o propósito? Então, esse é o propósito. A primícia envolve nisso. Agora, gente, essa é a primícia do Antigo Testamento. Em Êxodo 34, 26, fala assim: que as primícias do primeiro fruto da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Você não vai preparar nada, você só vai trazer, tá bom? Isso é muito importante, tá? Quando a gente entende primícia também, a gente traz no Novo Testamento a primícia e a fidelidade. Pastor, como é que a gente faz para entender isso? Sabe por quê? Porque alguns crentes têm dificuldade quando a gente fala sobre a menção dos princípios ligados ao Antigo e ao Novo Testamento. O pessoal fica assim: não, mas pode ou não pode? Mas o que era o Novo Testamento, o Velho Testamento não pode o Novo Testamento, né? Mas vamos pensar junto aqui, só para a gente pensar o Velho Testamento. Primeiro, o primeiro primogênito foi Caim. Olha que Caim era o primogênito, e Deus rejeitou ele, e aceitou Abel, e Caim, por ódio, mata o próprio irmão. Mas mesmo assim, o propósito de Deus continua, e aí vem os primogênitos do Egito. Enquanto todos morriam de um lado, outros eram poupados, por causa do cordeiro que era morto para proteger o primogênito. Aí sim já ilustra a pessoa de Cristo, a partir do momento que um cordeiro era sacrificado em favor de cada primogênito que nascesse, que Deus falava assim: ó, eu quero um cordeiro para resgatar o primogênito. E aí, para entrar no deserto, acontece a mesma coisa. Para entrar no deserto, para passar pelo deserto, Deus exige o sacrifício. Para passar o Jordão, para entrar na terra prometida, Deus exige um sacrifício. Em Êxodo 13, 1 e 2, Moisés fala assim: disse o Senhor: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence. Aí ele fala: não somente entre os homens, mas também os animais. Deus falou: todo aquele que é o primeiro. Aí o pessoal: pastor, por isso que... Não, irmãos, e a gente inverte hoje, né? Hoje em dia, na nossa cultura, muitas vezes o que tem mais privilégio são os filhos mais novos, os filhos mais velhos só, né? Os filhos mais velhos são os que apanharam mais, trabalharam mais, que sofreram mais. E é interessante isso, parece que toda casa é igual. O mais velho, o mais novo bate no mais velho. Pega lá de 3 aninhos, 4 aninhos, pode ver, pode observar, o mais velho é que apanha do mais novo. Entendendo? O primogênito traz esse propósito de primícia para nós, mas Deus fala sobre isso. E aí chega o grande propósito, irmãos, do Novo Testamento. Entendeu, Guidão? O novo propósito do Novo Testamento, ele muda tudo dentro desse conceito. Por quê? Acontece algo maravilhoso dessa festa. Essa festa chamada primícias, que o pessoal tinha que levar os frutos da terra para o templo, oferecer a Deus, sacrificar a Deus, primiciar ao Senhor, né? Não era nem para preparar nada, era para levar ao templo. Ela acontecia sempre 50 dias depois da Páscoa. Ela acontecia média 50 dias depois da Páscoa. Tinha a Páscoa e tinha o processo da colheita, e aí todos tinham que vir para Jerusalém para entregar as primícias ao templo, preparar ali. O que acontece nesse meio tempo de tudo isso? Acontece algo maravilhoso. Jesus vem, é encarnado, né? Jesus vem e encarnou, não reencarnou, tá? Que a gente não crê na reencarnação, na encarnação. Cristo encarnou, nasceu da Virgem Maria, aos 33 anos é crucificado, morre, ressuscita, vence a morte, mas ele pega e fala assim: ó, ficar em Jerusalém
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí ele falou assim, olha, aí o pessoal fala assim, Senhor, não vai. A Bíblia fala que ele ficou alguns dias, e quando ele subiu tinha mais de 60 pessoas, ficou uns 40 dias aí na terra, né? Um período indeterminado, mais ou menos nesse período aí, e continuou pregando, curando e determinando o ide aos discípulos. E quando ele subiu, mais de 500 pessoas foram testemunhas de Cristo subindo, e o anjo falando, olha, esse mesmo que vocês viram agora subir, um dia ele virá, então aguarde que ele vai voltar. Mas Jesus fala para eles assim, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, quem que não vai descer, gente? Ele falou assim, se eu não for, o Consolador não vai descer. E aí, meus amados, o Consolador desce, sabe como? Depois que Cristo sobe, passa-se o período entre a Páscoa e a primeira colheita, e acontece que pela tradição judaica, Guido, todo mundo tinha que ir para Jerusalém para levar os frutos da terra, para levar o vinho, para levar o pão, para levar a fruta, para levar todo mundo. Então já era uma tradição que todo mundo tinha que sair das suas terras, dos seus lugares, para ir a Jerusalém. E essa festa da primícia, na verdade, chama-se festa de Pentecostes, a festa da colheita. E quando isso acontece, gente, quando isso acontece, essa festa da colheita, acontece algo sobrenatural, porque por volta de 120 pessoas estão orando ali, mas havia essa festa de Pentecostes, então havia um movimento muito grande, havia gente de todo lugar, porque haviam judeus que eram judeus de outras nacionalidades, que falavam várias outras línguas também, e estavam ali para cultuar, para ofertar ao Senhor, para primiciar o Senhor em Pentecostes. E o que acontece? A Bíblia fala que veio um vento impetuoso sobre o lugar onde aqueles 120 estavam orando. Todos são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, e há milagres, e começam a falar a línguas daquelas pessoas que vieram para a festa de Pentecostes. Eu falava, está falando da minha língua, está falando da minha língua, está falando da minha língua. E a Bíblia fala que naquela noite, mais de 3.000 pessoas receberam Jesus como Salvador. Na festa da primícia, no Pentecoste, aonde eles foram levar para Deus algo, foram pegar o fruto da sua colheita, e eles foram surpreendidos pela presença do Espírito Santo. E esses homens foram surpreendidos por algo muito melhor do que somente foram agradar a Deus, mas eles receberam um agrado de Deus, receberam um presente de Deus. Por isso que a Bíblia fala, se você for fiel no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. E existe algum valor, existe algum bem material que possa nos suprir e que possa nos pagar pela uma experiência pessoal com Deus? Existe algum valor em dinheiro? Tanto que um camarada, quando ele viu Paulo operando os milagres, ele falou assim, cara, eu quero fazer isso que você faz, eu te pago. E Paulo falou para ele, para trás de mim, Satanás. Ele falou, eu pago, eu quero aprender como é que você cura, como é que você faz esses truques, que eu quero pagar você para você. Gente, o poder da presença de Deus não se paga com dinheiro. O poder da cura, do milagre, de uma experiência pessoal com Deus, não se paga com dinheiro. Mas Deus requer de nós um negócio chamado fidelidade. A fidelidade está juntada, atrelada à gratidão. Vamos pensar aqui numa pessoa apaixonada pela esposa. Rapaz, você gosta da sua esposa? Rapaz, eu amo a minha mulher. Eu sou apaixonado pela minha mulher. Só que ele trai a mulher dele. Só que ele não é fiel. Como é que alguém que diz que é apaixonado pela esposa não é fiel? Que amor é esse? Como é que alguém diz que é apaixonado por Jesus, mas não é fiel? Que amor é esse? Sou apaixonado por Jesus, eu amo Jesus. Se eu amo, eu sou fiel. Se eu sou grato, eu sou fiel. E nunca Deus vai nos pesar algo
que nós não podemos fazer. E a primícia envolve isso, primiciar, colocar Deus em primeiro lugar. Primiciar Deus não é só no que nós temos em valores, é primiciar o nosso tempo diante de Deus, é primiciar, irmãos, é muito complicado e é uma grande realidade que nós colocamos sempre Deus em último lugar. Sabe por que nós colocamos Deus em último lugar? Muitos de nós, porque a gente só vem na igreja quando dá. Um exemplo aqui, tem gente que só vem na igreja quando dá certo. Quando a gente coloca um tempo de oração e qualidade com Deus em último lugar, nós já não estamos primiciando. Primiciar Deus é isso, né? E outra, e é tão perigoso isso, que se alguém começa a vir demais na igreja, vir orar demais, aí você começa a dizer, rapaz, fulano está pronto, agora esse negócio está todo dia na igreja, todo dia. Não, calma, você está virando fanático. Está virando fanático. Na igreja a gente pode ir uma vez por mês, está bom demais. Mas não estou falando do fato da religiosidade, de ser religioso, de colocar um fardo. Não, irmãos, é o fato da comunhão integral com Deus, a intimidade com Deus, de ser realmente apaixonado por Cristo, fiel a Ele e se dedicar a Ele. E aonde a gente for, a luz de Cristo está conosco. É isso que vai fazer. Então, primiciar a Deus é isso, é colocar Deus em primeiro lugar, é isso. Eu dei uma ilustração do que pode acontecer. Pode uma pessoa falar, não, eu sou cristão, eu amo a Deus, tal. Você leu a Bíblia quantas vezes? Tem quantos anos você é cristão? Há 15 anos. Você leu a Bíblia quantas vezes? Nunca, nenhuma. Você ora? Não. Não, também não. Eu acredito em Jesus. Jesus é uma pessoa maravilhosa. Jesus é, né? Primiciar é muito além disso. É colocar Deus como nossa prioridade. E a maioria de nós não colocamos. A nossa prioridade é trabalhar, estudar, pagar as contas e ter sucesso aqui na terra. E a gente esquece que ninguém aqui passa dos 70, 80, 90. Passou dos 80 mesmo, todo o dinheiro que você ganhou não vale nada. O mesmo que um velho de 80, 90 anos vai gastar com 10 milhões de dólares, é o mesmo que um senhor que não tem 100 reais por mês ou um salário mínimo. É a mesma coisa. É enfado e cansaço e dor. E a nossa atenção muitas vezes está voltada nessas coisas. Somos enganados por nós mesmos. E quando a gente vê, o tempo já passou. E aí não tem mais jeito. Primiciar é isso. A primícia é eu pegar o meu melhor e oferecer a Deus. Eu pegar o meu melhor. E o que nós temos de melhor hoje? É o seu dinheiro? Pode ser. Mas é o seu tempo? Pode ser. Mas é a sua dedicação a Deus? Pode ser. É a sua fidelidade a Deus? Pode ser. É primiciar, colocar Deus em primeiro lugar. Isso faz a diferença. Se isso não acontecer, não tem como nós nos submetemos ao processo que Deus tem para nós. Vamos ver um vídeo rapidinho que fala sobre primícias. E ele fala